Então, a gente vai para o 428 da pauta, processo 11.051.000027/2008-89, recorrente Cheminova Brasil LTDA. Relatoria do conselheiro Oswaldo. Esse caso ele é complicado, eu não consigo fazer sem lê-lo, tá? Então, eu vou ler o relatório, tentando suprimir ou ser rápido o máximo possível. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por descumprimento de requisitos de controle de importação, ex-via artigo 169, inciso 3 do Decreto-Lei 1766. Na o auto de infração que a recorrente registrou declaração de importação de produtos químicos e que, em procedimento de verificação, constatou-se divergência de rotulagem, nomeadamente os rótulos em língua portuguesa indicavam fabricação nacional, e não obstante a origem uruguaia. Após a recorrente solicitar a alteração da inscrição nos rótulos ao Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, ela procedeu à reetiquetagem dos bens importados. Leia-se, ainda em recinto alfandegado. Continuo. Intimada, a recorrente apresentou impugnação em que afirma, em síntese, que as mercadorias foram nacionalizadas apenas após a reetiquetagem. Dessa forma, inexistiu qualquer lesão ao controle aduaneiro. Ademais, destaca que eventual falha anterior foi inteiramente sanada antes da emissão do auto de infração, com a autorização da autoridade competente, que não pode, em momento posterior ao saneamento da rotulagem, autuar eventual infração. A DRF... Oswaldo, um momento aí. Tá todo mundo me vendo? Tô. Porque o João não tá me vendo. Eu não tô te vendo, não. Eu não tô. Ninguém eu tô vendo normal. Não. Eu tô vendo normal. Eu normal. Eu não vejo. Eu vou sair e vou voltar aqui de novo, então. A minha preocupação, presidente, é que quando você leu aí já o processo, não estava lhe vendo. Então, desde o início que iniciou a gravação, não estou lhe vendo. Tá. Eu vou sair. E agora? Vejo. Sim. Agora sim. Então tá, então vamos retomar aí a leitura do voto. Pode continuar, Oswaldo. Só então retomando bem rapidinho, o que aconteceu no caso foi que a recorrente ela é uma indústria química que trouxe produtos do Uruguai, feitos no Uruguai, que estavam com um rótulo escrito indústria brasileira e em língua nacional. A fiscalização exigiu que ela trocasse o rótulo e aplicou a multa do 169, inciso 3 do Decreto-Lei 1766. Tá? A DRF Recife manteve integralmente a autuação por quanto o fato de que, posteriormente, a empresa tenha efetuado a correção das informações não faz desaparecer do mundo jurídico o cometimento da infração apurada. 1.4.2. Houve infração ao controle administrativo das importações devidamente capturada pela fiscalização e sendo efetuado o lançamento, atividade plenamente vinculada e obrigatória nos termos do que dispõe o artigo 152 do CTN. Inconformada com a decisão acima, a recorrente busca validar nesse conselho, reiterando quanto descrito em manifestação de impugnação, e ressaltando que o MAPA aprovou o rótulo das mercadorias importadas com a aquisição da indústria brasileira. Então, essa foi a desculpa que ela... Essa foi o fundamento que ela usou. Ela diz assim, eu só usei esse rótulo porque é o rótulo aprovado pelo MAPA. Segundo ponto, a recorrente é primária e, por tal motivo, não há que se falar em aplicação de penalidade pecuniária. Voto. De plano, deixe conhecer as teses acerca do conflito de normas e da primaridade da recorrente. Eis que manejada, porque conflito de normas do quê? Ela diz, o mapa me obriga a fazer de um jeito e vocês me obrigam a fazer de outro. Esse é o conflito de normas que ela alega. De plano, deixe de conhecer as teses do conflito de normas da primariedade da recorrente. Eis que manejadas de forma extemporânea apenas em sede de recurso voluntário. De todo modo, como bem destacado pelo responsável pela lavratura do auto de infração, a obrigação de indicar a procedência da mercadoria importada pela recorrente
também se encontra no artigo 7º da Lei 7.802 de 89, que trata da rotulagem de agrotóxicos. Ela diz, na norma que diz sobre a rotulagem de agrotóxicos, eu não preciso indicar a origem, por isso que o mapa me disse que eu não preciso indicar a origem. E na lei do agrotóxico, precisa indicar a origem. Ademais, por primaridade, basta rememorar que o lançamento tributário é vinculado com consequente jurídico fixo. Isto é, a reiteração da conduta infracional em nada influencia na dosimetria da sanção. Não é direito penal aqui, tá? Prossigo. A recorrente ressalta a impossibilidade da lavratura do auto de infração após a correção do equívoco nos rótulos das mercadorias importadas por preclusão lógica. Ela fala, se você exigiu que eu troque o rótulo, você não pode, essa já foi a obrigação que você me fixou. Você não pode me fixar uma outra obrigação por preclusão. Ou seja, já esgotou, ou você multa ou você pede para eu trocar. É o que diz o nosso querido recorrente. E a gente já vai ver que não é preclusão lógica, mas o efeito é mais ou menos o mesmo. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória. É dizer, sempre que se apresente no mundo dos fenômenos fato que preenche a hipótese abstrata, não resta outra alternativa à fiscalização, salvo editar o ato norma de lançamento. O esgotamento do dever de lançamento por seu uso, preclusão, ocorre com a notificação deste. Até tem mesmo, você não pode lançar um auto e depois lançar um outro auto, por mesmos fatos com base no 145. Então, existe a preclusão, mas só se consome na forma do 145. Ainda, impossível o afastamento da sanção por denúncia espontânea, porquanto constatada a infração no curso do despacho aduaneiro. O que eu fiz? Na ramificação factum da utibius. Ele diz assim, eu cumpri a norma, eu cumpri o que se exigia de mim antes da lavratura do auto de infração, e ele aventa a preclusão lógica. Você pode converter esse raciocínio em denúncia espontânea. Basta ter um pouquinho de imaginação. Embora ele não tenha alegado, eu enfrentei essa tese, e não se aplica denúncia espontânea aduaneira, que nós estamos tratando de uma sanção aduaneira, na forma do 102, parágrafo 1º do Decreto-Lei 766, que diz que não se aplica a denúncia espontânea no curso do despacho aduaneiro. Prossigo. Por fim, a recorrente ressalta que não existiu qualquer lesão ao controle de importação, pois a mercadoria foi reetiquetada antes de deixar o armazém alfandegado, antes do desembaraço aduaneiro, portanto. Sobre o tema, responde de forma absolutamente genérica a DRJ que houve infração ao controle administrativo das importações devidamente capitulada pela fiscalização e sendo efetuado o lançamento, atividade plenamente vinculada e obrigatória nos termos do 142 do CTN. Pois bem, o artigo 169, inciso 3 do Decreto-Lei 3766, determina a aplicação de multa àquele que descumprir outros requisitos de controle da importação, constantes ou não, de guia de importação ou de documento equivalente. As alíneas do parágrafo citado buscam dar concretude à descrição abstrata, indicando uma série de ações relacionadas com a ausência de licença de importação. Porém, a linha D, novamente, amplia a perder de vista o núcleo da norma, ao permitir sua incidência ante infrações não compreendidas nas alíneas anteriores. Contudo, a total ausência de descrição da ação infracional, afastadas as implicações constitucionais, não significa um cheque em branco à fiscalização, e nem poderia ser. Como ato administrativo vinculado que é, o lançamento, ato-fato, demanda previsão expressa dos motivos, fundamentos de direito em lei. É dizer, transferir ao caso concreto a amplitude normativa é o mesmo que transferir ao aplicador a construção abstrata da norma, ou seja, dar discricionariedade. E aí eu cito um acórdão que analisou um caso muito semelhante, por isso que eu não citei, porque não é o mesmo caso, mas a linha de raciocínio é a mesma que está nesse acórdão. Desta feita, para ser válida a infração descrita no artigo 169, inciso 3, a linha D do Decreto-Lei 3766, deve encontrar limitação abstrata, legal, de sua aplicabilidade. E essa limitação ocorre pelo resultado, ou seja, pela violação ao controle das importações. Em síntese, para a incidência da sanção, não basta uma ação não compreendida nas alíneas anteriores.
de amplitude jupiteriana. Para a incidência da sanção, a ação praticada pelo contribuinte deve resultar em descumprimento do controle das importações. A hipótese em análise trata de saída, de controle de importação, e não de controle aduaneiro. Veja, é diferente da multa que a gente julga aqui, se é de perigo abstrato, de perigo concreto, que foi o voto do Carlos ontem. Lá diz controle aduaneiro, aqui diz controle da importação. Tem que ter diferença, senão a lei não usaria palavras diferentes. O controle aduaneiro, segundo Baldomir Souza, é o controle estatal exercido pela alfândega relativamente ao fluxo de veículos transportadores, trânsito de pessoas, ingressos ou saídas de mercadorias objeto do comércio internacional. Esse é o controle aduaneiro. Já o controle de importação é mais restrito. É o controle da operação, o controle da regularidade de uma operação de importação. Tanto assim que os demais incisos tratam de licença de importação. O controle de uma operação de importação tem início com o registro da declaração de importação e término com o desembaraço aduaneiro após a conferência aduaneira. De outro modo, para afirmar que houve lesão, dano, e esse aqui é uma infração de dano. De outro modo, para afirmar que houve lesão, dano ao controle de importação, este deve ser constatado ex post, isso é, uma vez encerrada a operação de importação com o desembaraço aduaneiro. E se tivéssemos a nos debruçar sobre a infração descrita no parágrafo 3º do artigo 83 da Lei 4502 de 64, a mera ação de rotular incorretamente já seria passível à aplicação de multa de 30% do valor comercial. O que eu quero dizer aqui? Tem uma norma específica que pune a rotulagem incorreta. E não é essa norma que não faço o que eu digo, eu te dou uma multa. Todavia, como assim é constatado, a norma aplicada na espécie não descreve qualquer ação, incide sobre o resultado descumprimento do controle das importações. É infração de resultado, exige dano. Se não há dano no caso concreto, não há infração. Pois bem, na fiscalização, que a recorrente alterou o rótulo com a inscrição correta das mercadorias, ainda em armazém alfandegado, antes do desembaraço aduaneiro, portanto. Desta forma, no encerramento da operação de importação, inexistia qualquer dano a reparar. Inexistindo dano ao controle das importações, a multa é descabida. Pelo exposto, admito, por quanto tempestivo, e conheço em parte o recurso voluntário, dano integral ao provimento. É como voto. Alguém quer fazer alguma observação? Então, eu vou fazer uma observação aqui. Eu estava vendo o auto de infração. Primeiro que essa multa é de IPI que foi aplicada. E o regulamento do IPI tem todas as normas de etiquetagem de mercadoria importada. É aquele famoso made in que vem nas mercadorias, né? Essa mercadoria veio como se ela fosse made in Brasil. Só que ela é fabricada e veio do Uruguai. Então, aí já existe um descumprimento de regulamento de norma tributária, tá? Então, aí, apesar do mapa ter orientações, eu vejo que as orientações do mapa são diferentes das orientações tributárias. Aqui a gente está num lado tributário. Ele tem que cumprir normas administrativas, né, de controle, as normas dos órgãos, tipo mapa, né, metro, com essas rotulagens, mas ele tem que cumprir também com as normas tributárias e aduaneiras, né? E, no caso, a gente tem uma norma de IPI que fala a questão da rotulagem. Essa mercadoria descumpriu essa rotulagem. E, segundo, a questão do dano aí, você falou que não teve dano, tem um dano, sim, porque isso é questão de origem de mercadoria. Ele descumpriu as determinações para que você possa identificar a origem da mercadoria. Essa mercadoria não teve uma origem identificada. Então, teve um dano ao controle aduaneiro, sim. Porque ainda mais uma mercadoria vinda do Uruguai, que pode ter um tratamento tributário diferenciado. Então, por esses motivos, eu vou discordar e abrir a divergência aí, tá? Quem gostaria de falar aí? O Oswaldo pediu primeiro a palavra. Só respondendo a Mara, eu concordo plenamente. Isso se trata de uma obrigação do IPI, com uma multa específica no RIPI e na legislação do IPI. Não é essa que foi aplicada. Isso foi aplicada uma multa aduaneira.
Sim, mas você viu... de maneira absolutamente incorreta. Aliás, eu cito no acórdão, dizendo, olha, se ele tivesse aplicado a multa por rotulagem incorreta, lá sim, de mera conduta, professor de mera conduta, não tem nem o que falar. Mera conduta, acabou, morreu. Rotulou incorretamente 30% do valor da mercadoria. Agora, ele aplicou uma multa aduaneira por descumprimento de uma legislação tributária, a qual eu concordo, até aí com você, perfeito. E essa multa aduaneira, ela não fala em lesão ao controle aduaneiro. A multa sobre lesão ao controle aduaneiro é outra, inclusive mais grave. E essa multa foi citada no caso, e é a que nós vamos jogar no processo seguinte, inclusive. Ela fala do controle da importação. Então, para mim, o que é a lesão ao controle da importação? É aquela lesão da chegada da mercadoria até o momento em que ela é nacionalizada, em que ela se torna nacional. E qual é esse tempo? Desembarque da carga até o desembaraço. Ou seja, se até ali foi corrigido, não há lesão ao controle da importação. Pode haver e há lesão ao controle tributário, pode haver e há lesão ao controle das regras do Código de Defesa do Consumidor. Agora, essa multa aqui não tem. Eu estou vendo aqui, Oswaldo, a multa que foi aplicada, porque o embasamento dele aqui no auto de infração está bem grande, né? Ele aplica, mas ele se embasa em várias coisas aqui, né? Deixa eu ver qual multa que foi aplicada aqui. Enquanto isso, posso fazer uma pergunta? Pode. Palavra a Fernanda. Oswaldo, o pedido para mudança da etiqueta foi em sede de exigência fiscal? Foi. E o auto de infração foi lavrado quando? Depois que a mercadoria foi desembaraçada. Aí, desculpa, mas assim, eu concordo em gênero, número e grau com o que estás falando, e acima de tudo, aí a gente tem aí, de novo, dois fiscais fazendo trabalho ao mesmo tempo, é a mesma coisa de canal vermelho, isso. Os artigos do RIP estão na fundamentação do auto de infração. Não tão sim, mas eu estou querendo ver qual a multa que ele aplicou, se ele aplicou aquela multa do RIP ou se ele aplicou a multa do 3766. Você conseguiu descobrir aí? Porque a fundamentação ele pôs. Página 4 do auto, outras infrações ao controle aduaneiro das importações. É a multa do 169.1. Eu vou só confirmar aqui embaixo. Porque está meio confuso aí, porque esse item, outras infrações ao controle administrativo, ele começa aí falando que... descrição do enquadramento legal. Artigo 169, inciso 3D do Decreto-Lei 3766. Essa multa. Inclusive porque a multa do RIP é de 30% do valor comercial. Não tem nada a ver com essa. Essa multa aqui do 169, salvo engano, deixa eu pegar aqui. Ele aplicou, uma vez que ocorreu a infração, o controle... do Decreto-Lei mesmo. A mercadoria é 274 mil e ele aplicou 54.800. Então, o artigo 169, né? Uma vez que ocorreu uma infração ao controle das importações, aplica-se a multa de 20% sobre o valor aduaneiro, conforme artigo 169 do 3766. Então, ele coloca descumprir outros requisitos de controles da importação constantes ou não de guia de importação ou documentos aduaneiros. Eu acho que está completamente bem enquadrado aí, porque isso daí é controle de importação. Aí. Como que você vai saber a origem dessa mercadoria se ele está etiquetando a mercadoria? Essa mercadoria entra no mercado como se ela fosse de origem nacional, e ela não é origem nacional. Ele até cita assim, muito bem o Código de Defesa do Consumidor, né? O embasamento dele está muito bom, apesar de muito embasamento. Apesar de muito errado, está muito bom, porque ele ele fez todo o embasamento, e ele pegou a multa aduaneira, que ele encontrou ali, que era a única que ele poderia aplicar ali, né? Por uma etiquetagem errada. João, você gostaria de falar? Perdão, moço, vai lá, João.
Eu gostaria apenas de destacar isso. A vontade ou a intenção da autuação não está em jogo aqui, né? O que efetivamente o que fora colocado. E a capitulação, o enquadramento ter sido equivocado, muito embora as fundamentações possam ali no meio extrair uma outra intenção, me parece que por uma questão objetiva, lógica e até mesmo legal, a gente precisa observar que há uma distinção, né, entre fundamentação e enquadramento legal. E esses precisam estar em consonância, apenas isso. Uhum. Lázaro. Só um questionamento ao Oswaldo antes. Você acredita que essa multa aduaneira não seja aplicável pela falta de comprovação de um dano ao controle? Eu acho que minha explicação ficou confusa. Então eu vou porque eu vejo uma subsunção de fato à norma aqui. Não, para mim não tem subsunção. Para mim não tem subsunção. Além de ele ter aplicado errado, aqui não tem subsunção. Então, o fato de ele ter aplicado errado é só, assim, um bônus. Assim, só te dando um bônusinho aí. Para a próxima vez, quem sabe ele faz certo. O que eu estou dizendo aqui nós estamos tratando de violação de controle de importação. Controle de uma operação de importação específica. Se você for dos demais incisos do artigo 169, você vai ver que eles se aplicam a licenciamento de importação. Ou seja, eles são vinculados a uma operação de importação específica. Então, eu tento... Claro que está escrito no 169, 3D, outras infrações. Deixa lá, outras infrações. O que eu coloco se não tem nenhum limite para a ação, a gente precisa fixar um limite. E esse limite é pelo resultado. Então, isso é uma norma de dano. E sendo norma de dano, tem que ter um efetivo dano à importação. E aí a gente volta. E o que eu considero importação? Importação, para mim, é o momento em que você desce a mercadoria do navio, pimba, até o momento em que essa mercadoria é nacionalizada. Então, nós temos aí esse trâmite. Isso, para mim, é importação. Por que isso, para mim, é importação? Porque a partir do momento que ela sai do recinto alfandegado com o comprovante de importação, ela é uma mercadoria nacional. Bom, então, se tem que ter dano à importação, não houve dano à importação. Porque no momento que ela saiu, não existia mais aquela infração. Então, não existia um dano à importação. Mas Oswaldo, mas essa multa foi aplicada em procedimento de... foi no procedimento de despacho aduaneiro. Uma dúvida, essa etiquetagem foi em armazém alfandegado antes do desembaraço, né? Durante o despacho aduaneiro, correto? Durante o despacho aduaneiro, a mercadoria ela estava no verde. Por motivos diversos, ela foi selecionada para o canal vermelho, aquele verde, a melancia, né? Aí ele pegou e selecionou para o vermelho. Na hora que ele foi fazer a conferência física, ele viu que a etiqueta da mercadoria, ela constava que a mercadoria estava identificada como de origem uruguaia. Não, de origem brasileira, desculpa. Estava lá a etiqueta de origem brasileira. Então, ele pegou, intimou a empresa para prestar esclarecimentos, a empresa pegou e falou que estava cumprindo orientações do mapa, tá? Mas só que ele pegou e a empresa foi lá e se dispôs a trocar a etiqueta, ela reetiquetou. Mas só que a mercadoria foi identificada como origem brasileira e é uma mercadoria de origem uruguaia. Aí a questão aí, que o Oswaldo está falando que não houve dano ao controle aduaneiro, claro que houve dano, porque se o controle aduaneiro é o primeiro controle que se faz na entrada das mercadorias no território nacional, e você deixa entrar uma mercadoria com a indicação de origem equivocada, você está causando um dano, sim, ao controle todo que é feito, porque naquele momento você não teve condição de saber que mercadoria, da onde que era aquela mercadoria, se ela estava sujeita a alguma outra conferência, e sem contar o dano posterior, que é função da aduana também impedir
que haja dano posterior no mercado, tá? Então, para mim, está bem claro aí que houve o dano e enquanto ao enquadramento, ao que o João falou aí, eu só quero mostrar aqui que o 169, ele fala lá, repetindo aqui, né, ele fala que descumprir outros requisitos de controle da exportação, né, não compreendidos na linha anteriores. Aí, quando você vai no 633, no regulamento, ele fala pelo descumprimento de outros requisitos do controle de importação, constantes ou não de licença de importação, não compreendidos nas alíneas anteriores, tá? Então, para mim, isso está claro, tá? Mas vamos dar a palavra aí. Quem queria falar primeiro era o Lázaro. Quem queria? Pela ordem é o Lázaro, a Fernanda e depois o Carlos. Tá. Eu estou consultando aqui os precedentes, preciso de mais tempo, eu posso passar para uma pessoa, me parece que essa infração ela não existe mais. Então, estou aqui lendo um acórdão de mês passado, sessão do mês passado, acórdão 3201.006.674, a ementa está assim: o artigo 706 do atual regulamento aduaneiro não traz mais a previsão de multa pelo descumprimento de outros requisitos do controle de importação previsto no artigo 633 do decreto 4543 por expressa revogação do RA, situação que se aplica à retroatividade benéfica. Eu acho que não tem mais essa multa. Mas foi revogado ou foi... Está vigente o artigo, revogado o regulamento. Está vigente no decreto-lei. O problema é do regulamento. Foi interpretado errado isso daí. Por isso que eu não firmei, eu fiz uma leitura aqui. Porque foi aplicado o decreto-lei 3766, 169. Agora, isso daí é o RA, né? Eu não sei qual que é a interpretação do RA que foi dado. Em termos de penalidade, o regulamento aduaneiro só reproduz o que está em outras leis. Então, o fato dele não reproduzir não altera em nada. Sim, certeza. Isso só pisou na bola aí. Eu só vi isso aqui e chamou a atenção. Depois do Lázaro, era quem? A Fernanda? Fernanda. Não, eu continuo acompanhando o Oswaldo, só que assim, gente, eu fui olhar aqui, o auto de infração ele foi lavrado meses depois do despacho. Então aqui, eu acho, para mim, já se esgotou a atividade da fiscalização de fiscalizar. Não, mas isso daí... Mas a praxe em despacho é essa. Você realiza o despacho com o objetivo de liberação da mercadoria. Isso vai para a pilha. Todas as infrações que são constatadas em despacho ficam aguardando que a fiscalização tenha um tempo depois de lavrar. Mas é porque daí... Enquanto isso, os despachos estão acontecendo. Não significa. Mas é porque aí vocês presumem que ele tem 5 anos para... que aí vocês adotam a teoria de que ele tem 5 anos. Agora, a questão é... tributo sujeito à homologação, a partir do momento que a autoridade avalia, ela homologa. Então, se ela, para mim, desembaraçou sem lavrar auto, ela perdeu, acabou o direito dela de fazer um novo lançamento. Tanto que, se tem exigência, por exemplo, erro de classificação tem exigência e ele já cobra uma multa naquele momento da exigência. Você não pode simplesmente trocar Então, assim, esse caso aqui, ele é um caso em que teve a fiscalização utilizou 2 momentos. Primeiro, ela homologou expressamente o que foi declarado, e depois ela vai lá e lança. Para mim, esse é aquele caso clássico de... Eu não entendo que ela homologou, não, Fernanda. De 5 anos que não existe. Tipo, a análise da fiscalização tem que terminar no final do despacho aduaneiro, no desembaraço. Pois mas ela tá tudo registrado no sistema. Mas, por exemplo, classificação de mercadoria, Mara. Classificação de mercadoria não é assim como vocês estão falando. Não, tudo é. Eles pegam... Classificação de mercadoria, eles te cobram a multa na hora. Cobra, mas se a pessoa falar que não quer pagar, você tem que lançar. Não, tudo bem, mas você não pode segurar a mercadoria por questão de pagamento. Mas não significa que você não tem o dever de lançar ou cobrar. E aqui não foi lançado nem cobrado. E ele liberou a mercadoria. Então, ele terminou toda a atividade de fiscalização sem lançamento. Essa é a questão aqui. Uma coisa é
segurar para que seja pago. Isso não pode. Mas lançar e liberar ele pode, que era o que ele devia ter feito, que é o que sempre se faz com classificação em outros casos. O fato dele não ter feito isso, ele se eximiu da aplicação da multa, e aí, no momento posterior, depois da homologação expressa, ele quer lançar de novo. Para mim, isso é impossível. Mas é como ocorre em todas as multas de despacho aduaneiro. Eu não entendo desse jeito, não. Mas é por isso que aqui sempre teve despacho, sempre teve empate com relação a essa questão do canal vermelho, porque vocês entendem que vocês têm 5 anos. Eu entendo que quando é vermelho, eu entendo que não existe isso. Carlos, você queria falar mais alguma coisa? Eu tirar uma dúvida, essa a rerotulagem com os rótulos certos foi feita por ordem da Receita? Vamos ver aqui, porque eu sei que ele conta aqui que ele intimou a empresa a fazer a rotulagem. Por ordem da Receita, né? Por ordem da Receita e tal. Por ordem da Receita. Tá, ok. Eu queria só colocar, na verdade é muito rápido, eu acho que a gente já chegou no impasse aqui, né, assim, quando o argumento bate ninguém vai convencer mais ninguém, chegamos perfeitamente no impasse. Não, eu ainda estou em dúvida, eu ainda posso ser convencido. Tá bom, ótimo, mas eu acho que ótimo, quem sabe o momento agora. A Mara começou a falar, e disse muito bem, e referendada pelo auto de infração, que aqui tem toda essa descrição sobre a rotulagem na legislação do IPI. E aí, a gente está falando sobre uma multa por descumprimento de outros requisitos ao controle da importação. Não é do IPI. Sobre esse ponto, posso fazer uma observação? Uma das fases do despacho aduaneiro é a conferência aduaneira. E qual é o objetivo dela, se não verificar que a mercadoria descrita ela é exatamente aquela que você vai encontrar fisicamente? Uma vez que ela não é a mesma, não só pela natureza, mas também pela identificação dela, e uma das coisas que identifica a mercadoria é a indicação de origem, eu acho que ele descumpre também o dever de apresentar uma mercadoria e descrever tal qual ela é. Tanto que isso foi constatado, o erro, a infração, na conferência aduaneira. É para isso que tem a conferência física. Né? Era um produto declarado como uruguaio, você chega lá, tem um produto rotulado como brasileiro. Houve um fato aí dissonante. A conferência aduaneira, então, conseguiu atingir o objetivo dela, não conseguiu atingir o objetivo dela de verificar que são coisas iguais. Né? Por isso, acho que, além disso, lá na legislação do IPI, agora, se caso ele tivesse aplicado as duas multas, talvez fosse o caso de se discutir qual seria mais específica, qual prevaleceria. Agora, o fato de ser uma infração para a legislação do IPI, para mim, não deixa de ser uma infração também para a legislação aduaneira. Ok? Lázaro? Eu falei pedir primeiro. Você pediu? Eu só acho que a questão aqui é que, como ele declarou corretamente, então, na verdade, ele cumpriu. O único prejuízo que haveria da etiquetagem seria com a entrada da mercadoria no território aduaneiro, para fins de IPI, para fins de consumidor. E se isso foi corrigido antes da entrada no território aduaneiro e tendo a declaração sido correta, não tem prejuízo da fiscalização e não tem razão da aplicação dessa multa. Lázaro? Eu estava olhando aqui a DI ela foi registrada com origem do Uruguai e a fatura comercial vem do Uruguai. E a descrição também está correta. Então, me parece que não me parece que tenha havido descumprimento, não. Até a justificativa da Mara inicial de que o Uruguai é um país que poderia ter sido favorecido, está sendo favorecido e tal. Eu acho que a questão que poderia influir no descumprimento do controle aduaneiro, né, infração ao controle aduaneiro na importação, por exemplo, você está trazendo uma mercadoria e declara ela como procedente do Uruguai e favorecida, algum tratamento. Aí, quando você vai analisar a mercadoria, você vê que ela foi fabricada em um país que não tem, nos Estados Unidos, no Japão, na China. Aí você claramente constatou que havia uma infração, ou havia um intuito
de lesar o controle aduaneiro. A mercadoria está com as notas fiscais provenientes do Uruguai. Ele declarou, ele registrou na DI, que é o documento oficial, que a mercadoria é proveniente do Uruguai. E talvez a etiquetagem, o cara já quis trazer isso já pronto para ser vendido. A gente recebe um monte de produto e que acaba já vindo com rotulado, até com tradução já para o português. Eu não entendo que tem a ver com a infração ao controle administrativo, não. É minha opinião. Alguém quer fazer algum comentário? Só um comentário, já é de conhecimento de todos, na verdade, né? Eu acho que o prejuízo ele houve. Se ele não houve, se ele não chegou a produzir o resultado, é porque teve um controle aduaneiro eficaz. Ele atuou e impediu que aquele dano que já estava ali para acontecer, efetivamente acontecesse. Porque um dos objetivos do controle aduaneiro é preservar direito do consumidor. Como é direito ao meio ambiente, direito à saúde, no caso de algo que tem a licença da Anvisa. Então, no caso, você consumir um produto uruguaio e está rotulado que ele é produto nacional, isso influi, eu acho que muito a origem do produto. Não só a origem, se é de um país estrangeiro para outro, mas principalmente se é nacional ou se é importado, eu acho que isso é um fator muito relevante para o consumo. E pode ser até para escolhas técnicas. Acho que é um produto para a indústria, não sei. Então, para mim, isso aí está muito inserido dentro do objetivo do controle aduaneiro. Quando você tem essa característica modificada em rotulagem de produto, para mim isso é um dano bem... Eu também vejo, eu vejo também, eu concordo com o Carlos, para mim o controle aduaneiro não é um controle só tributário, não, é um controle muito maior, ele é um controle preventivo. E a partir do momento que você deixa entrar no mercado uma mercadoria, falar assim, não houve dano, como que você pode avaliar que não houve dano? Isso não tem condição da pessoa falar assim, não houve dano, tá? Porque um produto químico, por exemplo, eu já vi importações de produtos chineses que chegaram no Porto Seco, todos com rotulagem made in Brasil. Aí você pega e fala assim, esses produtos entram até de uma empresa grande fabricante de eletrodomésticos no Brasil. Todos fabricados na China e com etiqueta made in Brasil. Isso não, se não tivesse sido feito controle aduaneiro, esses produtos teriam entrado no mercado e o consumidor ia comprar um produto achando que estava comprando um produto brasileiro. E ele estava comprando um produto chinês. Então, o controle aduaneiro ele é preventivo. Então, eu concordo com o que o Carlos está falando, tá? Lázaro? Eu acho que eu posso ter... Vai ficar gravado isso, né, para não expressar uma opinião equivocada, um entendimento equivocado. Eu acho que o controle administrativo de importação, ele é um controle de comportamento, de conduta, infração de mera conduta. Não acho que tem que haver demonstração de prejuízo. Mas o que eu estou dizendo é que não há uma tipificação para que essa conduta de um rótulo possa conferir uma infração administrativa ao controle da importação. Eu acho que, como os documentos que instruem o procedimento do despacho de importação estão todos corretos, a DEI foi regularmente registrada, as informações estão corretas, por esse motivo, é como se você fizesse aquele equivalente assim também, então, vamos lá. Por que a gente tem aquele ADN COSIT 1297? Você vai dizer assim também, não é o mesmo caso, ele não se aplica aqui, mas só raciocínio análogo. Você classificou a mercadoria errada. A mercadoria antes, ela não precisava de licenciamento e agora é uma mercadoria que precisa. Então, você infringiu a norma. Mas aí vem lá o ADN, essa mercadoria está corretamente descrita. Fosse um erro de classificação que, com a reclassificação, gerou a necessidade de licenciamento, a gente não aplica multa. No caso aqui, a mercadoria está corretamente descrita, a origem dela está corretamente identificada. Mas só que você parte de uma premissa errada. A mercadoria não está corretamente descrita. Ela está descrita como se ela fosse brasileira. E na hora que chegou, ela está descrita como se ela fosse uruguaia. E na hora que você chegou para verificar, está escrito que ela é brasileira. Ela é uruguaia? Essa distinção... Não, você não sabe. Você não essa sabe. Distinção que eu queria fazer. Gente, a mercadoria definitivamente é uruguaia.
que você sabe? Fiscal, em nome fiscal, Mara. Sem fatura, Mara. Tem fatura no processo. Você sabe que ela tem procedência. Você sabe que ela tem procedência uruguaia. Você não sabe se ela tem origem. Nota de venda. Procedência. Fazer uma distinção. Nota de venda é procedência. Você Deixa sabe que ela veio do Uruguai, você não sabe que ela foi fabricada no Uruguai. Ela está com uma etiqueta que ela foi fabricada. Então, o cigarro brasileiro que vai para o Paraguai e volta para o Brasil, ele sai com made in Brasil. Então, eu vou falar assim, eu declaro ele como Paraguai, ele entrou no Brasil como Paraguai, aí na hora assim, o cigarro é brasileiro, entendeu? É o mesmo Mas caso. aí era canal vermelho, né, Maria? Isso era uma coisa que aí caberia a autoridade apurar, porque não aqui o prejuízo não deveria ser potencial, já que o canal foi vermelho. Isso não foi levantado. Não, o canal não foi vermelho, não, o canal era verde. Mas mudou para vermelho. Isso não foi comprovado, então é uma procedência do Uruguai, mas é origem. Fabricação Uruguai. Fabricante e produtor uruguaio. Está na DI. Ele escreveu, mas você viu a mercadoria, ela não está fabricada no Uruguai. Eu gostaria de fazer uma distinção aqui no seguinte. Aí, então, é aplicação de multa, o fisco tem que provar, então, que ela não foi fabricada no Uruguai. Não, mas ele aplicou outra multa. Ele aplicou outra música. Ele viu ali um controle aduaneiro. Ele não tem que provar, o fisco tem que provar que a mercadoria não foi fabricada no Uruguai. Não, mas aí era outra fiscalização que tinha que fazer. Ali naquele momento ele só viu ali, ó, é uma mercadoria que está descumprindo o controle aduaneiro, tá? O dever do importador não é apenas. Acho que a gente, às vezes, aqui é acusado de excesso de formalismo, e agora a gente está sendo excessivamente formalista. O dever do importador não é apenas declarar em DI corretamente a mercadoria, mas é identificar corretamente a mercadoria. Não basta eu declarar correto e identificar errado. O importador tem um dever de identificar corretamente a mercadoria. Entendeu? Senão eu posso trazer coisas, chamar urubu de meu ouro dentro da caixa de papelão, mas declarar o urubu na DI e está tudo certo. Então, assim, o dever dele é mais abrangente do que apenas declarar em DI corretamente, é identificar corretamente a mercadoria. Isso, sim, é o que atende ao controle aduaneiro. Uhum. É porque o papel aceita tudo, a DI aceita tudo. Então tá, gente, acho que a gente discutiu bastante aí, né? O assunto é empolgante, porque é um assunto assim, muito subjetivo. Então, vamos para a votação. Lázaro? Com o relator. Depois do Lázaro, Carlos? Com a divergência. Fernanda? Como relator. Marcos? Com a divergência. João? Com o relator. Leonardo? Com o relator. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Mara, Carlos e Marcos. Eu vou fazer a declaração de voto. É bom, né? A conselheira Mara irá apresentar. Tá. Então, vamos para o fluxo calçado aí. Tomara que seja mais rápido esses dois aí, né, Oswaldo?